Maria da Graça e Márcio fizeram esse trabalho, foi submetido, foi aprovado, e o Márcio deveria vir, teve um problema, então pediram que eu apresentasse com a concordância da Secretaria de Realiter. Então são os autores Maria da Graça, que é professora da Universidade Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, bem no sul do Brasil. Márcio Salles Santiago, que foi doutorando da professora Graça nessa universidade e agora está trabalhando bem no Nordeste do Brasil, no Ceará. E Denise Busato, que é uma jovem do Rio Grande do Sul, da Universidade Católica PUC. Tá. Bom, então, o objetivo deste trabalho é apresentar dados do processo de escolha de termos equivalentes no português do Brasil para compor a nomenclatura do vocabulário pan-latino das redes sociais, desenvolvido no âmbito da Realiter. E nesse projeto Realiter, a coordenação ficou a cargo do Termicat, que forneceu a nomenclatura, né, inicialmente em catalão, espanhol, francês e inglês, e também as definições. Né? Bom, como todos os trabalhos Realiter, né, os trabalhos de Realiter apresentados pelo Termicat envolveu linguistas, terminólogos, tradutores do Brasil, Canadá, Espanha, Itália, México e Portugal. Bom, foram 6 países, né, 9 universidades, 2 centros de pesquisa, 23 pesquisadores. Bom, então, aqui é uma citação da professora Graça, não é? Dizendo que as terminologias organizadas e devidamente divulgadas sob a forma de instrumentos terminográficos, especialmente bio- ou multilingües, favorecem o incremento das relações internacionais, dos intercâmbios científicos, tecnológicos, culturais, além das transações no mundo dos negócios. Bom, então as características desse vocabulário são 114 termos relacionados às diferentes redes sociais, especialmente ao Facebook e ao Twitter. Então, uma observação sobre essas redes sociais no Brasil. Então, o Twitter era bastante usado antes do Facebook. Enquanto a Europa usava o Facebook, os brasileiros usavam o Twitter. Aí os brasileiros começaram a usar o Facebook, agora o Facebook, né, é a grande rede social, e o Twitter muito menos. E eu vejo que na Europa, né, o Twitter parece que está em ascensão. Bom, então para nós agora é o Facebook. Bom, então como os outros vocabulários, não é? Cada termo apresenta denominações equivalentes em 6 línguas românicas: catalão, espanhol, variantes da Europa e do México, francês, galego, italiano e português, variantes da Europa e do Brasil e também em inglês. A categoria gramatical, então, e as definições são em catalão e, em alguns verbetes, também em espanhol. Bom, então, aqui algumas observações sobre a equivalência entre termos. Para Alpizar Castilho, né, cubano, as equivalências absolutas não são possíveis ou são pouco prováveis. O mais frequente é que um termo da língua A recubra parcialmente o significado de outro termo da língua B ou vice-versa. E para Cabré, não pode ser uma tradução de nomes, mas uma busca das denominações naturais que em cada língua correspondem a um conceito especializado, que são, no fim das contas, as formas utilizadas pelos especialistas na situação de comunicação profissional. Bom, segundo Daiberg e Tourné, de 1990, pode haver 3 graus de equivalência. Então, equivalência total, quando elas possuem a mesma estrutura semântica, isto é, quando elas são isomorfas. Equivalência parcial, quando não há concordância perfeita entre 2 unidades lexicais. E equivalência zero, quando não se encontra para as unidades lexicais da língua de partida, nem equivalentes perfeitos, nem equivalentes parciais na língua de chegada.
Bom, então, agora, a partir desse momento, a descrição da metodologia de trabalho. Então, nomenclatura de partido, catalão e espanhol, o Grupo do Brasil, reuniões e discussões, toda a equipe, e escolha dos equivalentes em português do Brasil. E para isso, né, foram consultados tutoriais de redes sociais, quer dizer, na verdade, o Twitter e o Facebook. Foram consultados dicionários de português, inglês e espanhol, monolíngues e bilíngues. Foram verificados traços conceituais entre os termos, a ocorrência, ou as ocorrências, e criação neológica, importação direta do termo do português do Brasil. Bom, aqui é a parte mais densa, mais importante do trabalho, não é? Que é a descrição das facilidades e dificuldades da tradução em busca de equivalentes. Então, as facilidades, uma terminologia familiar, pelo uso constante nos dias de hoje das redes sociais. Bom, os termos usados em catalão mostraram muita similaridade aos usados no português do Brasil. E o alto grau de equivalência total deve-se ao fato de as redes sociais serem uma rede de uso universal e não nacional ou regional. E as dificuldades? Acompanhar o dinamismo e a velocidade das mudanças, o surgimento e adaptações de novos termos, e surgimento de novas redes sociais, né? Além dessas, né, algumas outras que já estão em uso no Brasil. Bom, então, aqui os autores descrevem o texto em catalão, né, com a descrição do vocabulário palatino das redes sociais. Eu não vou me deter aqui, né? E aqui a tradução para o português do Brasil. Bom, e alguns exemplos que eles mostram, né, extraídos da letra B. Então, o bio, a gente vê no português do Brasil, bio, já o português europeu, biografia, não é? Então, aqui é uma correspondência com o espanhol, também com o catalão. Depois, selfie, que nós usamos na forma inglesa. Então, não há uma correspondência com o catalão nem com o espanhol. Contrassenha. Então, nosso uso é senha. Também ficou diferente. E o spam, né, que nós usamos também na forma original, em inglês, e também não há correspondência com o catalão, com o espanhol, né? Então, é essa a apresentação dos autores. Aqui as referências bibliográficas. Bom, e se houver alguma questão, eu transmitirei aos autores. Então, muito obrigada. Agora não sei como.